Nós vivemos na era das coisas descartáveis, não é verdade? Tudo aquilo que apresenta algum defeito ou até mesmo algum tipo de problema, a gente joga fora. Às vezes até fica mais caro você consertar algo do que comprar um outro novo. Então por isso, às vezes a gente não dá muita atenção àquilo que tem prazo de validade, prazo curto. Se algo quebra, é só você jogar fora e comprar outro. Dependendo do caso, é claro. Mas como será que Deus trata aqueles que erram? Será que Ele descarta esse tipo de gente? No programa de hoje, nós vamos conhecer melhor o Deus que não corta, ou seja, Ele não descarta as pessoas que erraram. Então fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Muito bem, essa é a sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança entrando aí na sua casa, entrando no seu trabalho, através da TV mesmo, o sinal da TV ou através do YouTube. Eu quero dar aqui um abraço muito especial para você, meu querido amigo, minha querida amiga, que acompanha, que assiste, que está sempre aqui ligadinho na TV Novo Tempo. Quando chega o programa está escrito, você senta na frente da sala, você abre ali o computador, você acompanha. Então, olha, muito obrigado pela sua companhia, pelo seu carinho, pela parceria. E eu daqui, só posso desejar que Deus te abençoe mais e mais e orar por você também, tá bom? Eu também quero oferecer para você que está chegando, está zapeando a televisão, de repente caiu aqui na TV Novo Tempo. Muito prazer, meu nome é Robson Menezes, esse é o seu programa, está escrito, a sua TV Novo Tempo, o seu canal da Esperança. E aqui a gente tem algo extraordinário a oferecer para você. E o que é? É essa revista Esperança, o Espírito Santo, Deus dos bastidores. Veja, nós aqui na Novo Tempo temos uma vocação, que é ensinar a palavra de Deus. Você já percebeu que nós não temos aqui intervalo comercial, produtos e tudo mais, a gente divulga só a palavra de Deus. E essa revista é um importante recurso para você entender melhor esse tema importante da Bíblia, a pessoa do Espírito Santo. Afinal de contas, Ele habita dentro de nós e quer nos levar à salvação e você precisa entender mais sobre isso. Então faz o seguinte, se você ainda não tem, tá vendo aqui embaixo no GC, liga agora mesmo para esse telefone, 0 operadora 12 21 27 31 21. Você vai ser atendido por alguém da escola bíblica aqui da Novo Tempo, vai dizer que quer a revista O Espírito Santo Deus dos Bastidores, que o pastor Robson do programa Está Escrito te ofereceu, e você, ao indicar o seu endereço, nós vamos mandar para você sem custo nenhum. Você não vai pagar nada por isso, tá bem? Tá dado meu recado. Se você já tem a sua, corre lá para buscar, porque a gente vai usar agora mesmo, porque chegou o momento do quadro Responde aí, pastor Mari. Pode rodar a vinheta. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. O que é a chuva serôdia mencionada na Bíblia e qual é o seu significado espiritual? Muito bem. Muita gente talvez nunca tenha ouvido falar sobre chuva serôdia e tudo mais. Mas vamos lá. Essa pergunta ela é bastante profunda. A resposta, no entanto, ela precisa ser trabalhada de maneira que você compreenda o trabalho do Espírito Santo. Mas antes da gente avançar, deixa eu contextualizar para você a referência bíblica onde aparece essa expressão, chuva serôdia. E essa expressão, chuva serôdia, vai aparecer ali, por exemplo, no livro de Zacarias. Se você está com a Bíblia, abra lá, Zacarias 10, o verso 1. Olha o que diz o texto bíblico, Zacarias 10, o verso 1. Diz assim, pedi ao Senhor chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor, que faz as nuvens de chuva, dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. O que isso significa? Para a gente avançar mais aqui na compreensão,
é preciso você verificar o que Tiago escreveu. Vai ajudar a compreender o que Zacarias está falando aqui. Tiago 5, o verso 7, diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Primeiras e últimas chuvas. Então vamos entender aqui, ó. No contexto bíblico, o lavrador, ele aguardava com ansiedade o período das chuvas para ele ter sucesso no plantio da terra. Então, as primeiras chuvas o ajudavam a preparar a terra. E após isso, vinha uma temporada de chuva que ajudava o grão a germinar e a crescer. E no final desse período, vinha uma chuva especial chamada chuva serôdia, que prepararia de maneira assim, significativa a colheita dos grãos. Deu para você entender? Primeira, as chuvas intermediárias e a última chuva. A primeira e a última eram muito aguardadas. Então, dessa forma, a chuva serôdia vai servir como essa imagem poderosa para representar a obra do Espírito Santo no final dos tempos. Dá para você entender? Para ficar claro, assim como a chuva serôdia preparava a terra para a colheita, o Espírito Santo está preparando a igreja para a volta de Cristo e a colheita final das almas. Vamos aqui para a revista Espírito Santo, Deus dos Bastidores. Vamos dar uma olhadinha aqui na página 23. Olha só o que ela diz. Página 23. É o primeiro parágrafo, fica bem no centro aqui, tá bom? Diz assim, ó. Logo, as frases chuva temporã, chuva serôdia, são imagens agrícolas aplicadas figuradamente à obra do Espírito Santo no início da igreja cristã e pouco antes da colheita do fim, do tempo do fim, que aparece lá em Apocalipse 14, do verso 14 ao 20. Então veja, na Bíblia, a chuva serôdia, ela foi prometida como um sinal da restauração, da revitalização espiritual de Israel, mas também da igreja. Então, o profeta Zacarias, ele vai apontar para essa necessidade de nós clamarmos por uma nova obra do Espírito Santo para fortalecer, para frutificar o povo de Deus e os filhos de Deus. Vamos ampliar um pouquinho mais isso daqui. Pega aí de novo a revista, página 45 agora. Vamos dar uma olhadinha nesse tema. A gente vai aqui o último parágrafo, está aqui na pergunta número 7, tá bom? Olha só o que diz aqui. A obra escatológica do Espírito Santo, anunciado pelo profeta Joel, foi parcialmente cumprida durante o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, lá em Atos, capítulo 2, o verso 18. Isso pode ser chamado chuva temporã. Já sobre a chuva serôdia, nós estudaremos mais à frente. Assim como a primeira chuva, ou a temporã, caía para preparar o solo para que a semente germinasse, o Espírito Santo foi derramado e preparou o solo para que a semente do Evangelho germinasse e frutificasse. Então veja, essa chuva, ela vai representar o derramamento do Espírito, que precede essa colheita final das almas antes do retorno de Cristo. Então, a chuva serôdia é uma imagem poderosa para explicar a ação do Espírito Santo na vida de todos, na sua vida, na minha vida, de todos aqueles que empregaram verdadeiramente a Jesus, que aceitaram e abraçaram Jesus nos últimos dias da história deste mundo. E aí, você está querendo aí a chuva serôdia também? É claro que sim, né? Você pode estudar mais aqui na sua revista Espírito Santo, o Deus dos Bastidores. Muito bem, vamos seguir agora aqui com a nossa série Jesus de João, para a gente entender como que o Evangelho foi descrito através da perspectiva de João. Vamos adiante um pouquinho disso daí. Nós estamos vivendo na era das coisas descartáveis, então tudo aquilo que apresenta algum defeito, tem algum tipo de problema, a gente joga fora, não é? Porque às vezes até fica mais caro você consertar do que você comprar alguma coisa nova. Mas como será que Deus trata as pessoas que erram? Será que Ele descarta esse tipo de gente?
Quantas vezes Deus é capaz de tolerar uma falha minha? Será que Ele é tolerante? Será que Ele é perdoador? Para você entender isso, eu queria te convidar aí ao capítulo 15 do Evangelho de João, o verso 2. Olha o que diz lá. Todo ramo que estando em mim não der fruto, olha o que Jesus diz, Ele o corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então veja, o texto aqui que a gente leu, em João, parece indicar que a paciência de Deus, ela é mais curta do que a gente gostaria. Será que Deus não tem muita paciência com pessoas que cometem alguma falha? Será que Ele me avalia estritamente por aquilo que eu sou capaz de fazer, ou de frutificar, de produzir? Vamos entender um pouco o contexto aqui do texto que a gente leu. Nós precisamos entender que a cena por detrás envolve duas pessoas especialmente, Pedro e Jesus, dentro do contexto da ceia. Esse texto aqui está dentro do contexto do capítulo 13, quando Jesus está tendo um diálogo com Pedro. E esse diálogo acontece lá na última ceia. E Jesus diz uma coisa muito forte para Pedro. Lá no capítulo 13, dá uma olhada aí comigo, verso 36 a 38, Jesus fala o seguinte, perguntou-lhe Simão Pedro, Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus, para onde eu vou, não me pode seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro, Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Ih, bicho bisbilhoteiro, hein? Olha só o que ele diz, por ti darei a própria vida. Ele não sabia o que ele estava falando, mas respondeu Jesus, darás a vida por mim? Em verdade te digo que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes, nenhuma nem duas, 3 vezes. Veja, o momento ele era solene demais para Jesus usar palavras vazias. Ele fez questão de avisar o seu amigo que logo mais ele teria problemas sérios. Essa foi uma grande advertência que Pedro não teve a maturidade, não teve a capacidade de absorver e refletir a princípio. Mas o que esse apóstolo seria capaz de fazer? Vamos agora para a cena dos discípulos saindo do cenáculo. A conversa de Jesus com Pedro sobre a traição foi feita com uma linguagem simbólica, para amenizar. Jesus ele não estava falando que ele estava indo para um lugar inacessível. O que ele estava querendo explicar, assim, de maneira muito simples, é que o seu tempo de encarar a morte havia chegado. Ele estava indo ao encontro da morte. Jesus ele não estava se preparando para ir ao cenáculo, participar da cerimônia da ceia, até porque aqui ele e os seus discípulos já estavam lá. Aqui no capítulo 14, o verso 31, eles finalmente saem do cenáculo para que Jesus agora enfrentasse a sua batalha final, lá na cruz. E aí então ele diz, em João 14, ali o verso 31, ele diz, levantai-vos, vamos-nos daqui. Agora veja, quando eles estavam saindo do cenáculo, eles passaram pelo meio das plantações de uvas. Imagina aí, Jesus andando pelo meio do parreiral. E foi aí que ele disse essas palavras. Olha o que ele falou, o verso 1 do capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele o limpa, para que produza mais fruto ainda. Como a gente já percebeu, Jesus estava dialogando com todos os seus discípulos, mas o seu foco principal, quem ele gastava mais atenção, era Simão Pedro. Por quê? Porque Jesus havia acabado de dizer para ele que Pedro iria traí-lo 3 vezes naquela mesma noite, antes do galo cantar. Então, essas palavras ainda estavam ecoando assim de uma maneira muito estranha dentro dos pensamentos do apóstolo. Ele não podia admitir que ele seria capaz de fazer aquilo que Jesus havia dito. Mas para que Pedro não se distanciasse mais do que deveria, Jesus então afirma para ele, olha, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Será que foi isso mesmo que ele quis dizer?
Será que Jesus corta o ramo que não dá fruto ou ele ergue? Será que Pedro seria cortado por causa das suas falhas? Agora eu gostaria que você você se colocasse nessa cena por um momento, no lugar de Simão Pedro. Veja, você é Pedro. Você ouve Jesus dizer que você vai traí-lo. Você ouve e entende que você não daria um bom fruto naquela noite. E em seguida você ouve da boca do próprio Jesus que aquele que não dá fruto, não dá um bom fruto, ele, corta. Como é que você ficaria quando cometesse o erro? Muito triste, é claro. Qualquer um de nós poderia entrar em desespero e dizer sim para Jesus: Senhor, significa então que o Senhor está dizendo que se eu errar, se eu falhar, o Senhor vai me cortar? Significa então que eu estou perdido? Significa que não há mais nenhuma esperança para mim? Vamos entender melhor. E a gente precisa compreender aqui o verbo cortar. E é exatamente aqui que eu e você precisamos parar um pouquinho e analisar esse verbo. Esse verbo, no grego, é o verbo hairo. E ele não faz nenhum sentido aqui no contexto. Sabe por quê? Porque Pedro, de fato, traiu Jesus naquela noite por 3 vezes. Mas mesmo assim, Jesus não cortou Pedro, não arrancou ele. Ou seja, você não pertence mais ao meu grupo. Então, por essa causa, a tradução do verbo cortar, ela não faz sentido nenhum dentro do contexto. Se você for procurar os melhores dicionários de grego, você vai encontrar o seguinte, que o verbo hairo, cortar, ele pode ser traduzido de 4 formas diferentes. Quais são elas? Emergir, levantar, veja, emergir, levantar, sustentar e também pode, em alguns momentos, cortar. Então, são imagens contrastantes. Cortar é sempre a última opção da tradução para hairo. Quando você vai analisar como traduzir do grego para o português, cortar é a última opção. Agora a pergunta, por que João Ferreira de Almeida, que traduziu a Bíblia do grego para o português, ele errou em traduzir hairo por cortar? Bom, de forma alguma, ele não errou. Hairo também pode ser traduzido por cortar. Mas a pergunta que fica é, qual será a melhor tradução? Cortar ou levantar, erguer? Bom, na minha singela opinião, no contexto de João 15, hairo não deveria ser traduzido por cortar. E eu vou explicar por quê. Vamos dar um exemplo claro aqui das videiras. Se você já trabalhou na roça, se você já viu pés de parreira, você já percebeu que debaixo dos pés, na trama das parreiras, você já percebeu que debaixo aqui não cresce nada. Por quê? Quando as parreiras ramificam e elas crescem, aqui debaixo dela não cresce nada porque a luz do sol não passa. Então veja, dessa forma, quando a parreira ainda está em desenvolvimento, muitos ramos, eles ficam caídos. E por que eles ficam caídos aqui embaixo, eles não pegam sol? Sabe o que acontece? Os frutos ficam bem mirradinhos, ou até mesmo eles acabam. Ou seja, o ramo não dá fruto. E o que o vinicultor faz? Ele pega o foice e mete bala ali? Eu acho que não. Ele corta todos os ramos que não estão dando fruto? É claro que não. Pelo contrário, sabe o que ele faz? Se ele fizer isso, ele vai perder a parreira. Ao invés disso, ele levanta e ele coloca lá em cima. Por quê? Ele amarra, ele sustenta aquele ramo que não está dando fruto, porque ele não está pegando a luz do sol. E aquele ramo não dá fruto porque ele não pega a luz do sol. E quando ele é levantado, suspenso, agora ele passa a frutificar. Você entendeu? Assim, a melhor tradução, segundo os especialistas, seria: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é agricultor. Todo ramo, estando em mim, não der frutos, ele levanta. Você entendeu? Em vez de cortar, ele levanta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Mudou alguma coisa aqui? Mudou tudo. Pois enquanto o nosso evangelho humano gosta de cortar pessoas, o evangelho da Bíblia, ele gosta de restaurar pessoas. O evangelho de Jesus gosta de levantar pessoas da escuridão, da falta de vida, para que elas sejam agora restauradas à sua condição original. Vamos pensar agora na traição de Pedro.
Pedro e Jesus, no momento ali do jardim, quando a turba vem para prendê-lo, naquela noite, Jesus foi com os discípulos para o jardim do Getsemane. E ele estava acompanhado de Pedro e dos demais discípulos. E eles estavam dormindo. Judas então se aproxima e com uma escolta e com um beijo, ele trai o seu mestre. O Pedro tentou ficar por perto, ele tentou cumprir a sua promessa, dizendo: Senhor, eu vou contigo onde for necessário. E aí ele saca a espada e ele vai defender Jesus e ele quer cortar a cabeça, mas ele é tão ruim de mira que ele acerta só a orelha. Jesus então o repreende. E aí o que acontece? Pedro foge com os demais. Jesus então é levado para a casa do sumo sacerdote. E Pedro, que tinha fugido, agora o segue de longe. Mateus vai descrever isso, Mateus 26, verso 58. Possivelmente aqui nós vamos encontrar o terceiro e o último passo para a queda de Pedro, antes da sua traição. Qual que foi? Primeiro passo. Foi se comparar aos outros. Você se lembra? Ainda que todos te neguem, por ti eu daria a minha própria vida. Que coisa triste ele fez. Segunda coisa, Pedro dá um outro passo para a sua queda, quando ele dorme, em vez de orar. Terceiro passo, foi quando Pedro, ele decide seguir Jesus, mas de longe. Agora na casa de Caifás, quando Pedro chega à casa do sumo sacerdote, onde Jesus estava sendo ali julgado, Pedro, ele dá um jeito de entrar, e quando ele entra no pátio externo, que ficava mais ou menos ali, a uns 6 metros do pátio onde Jesus estava, naquele local, nos dias de hoje, se você for visitar, você vai encontrar lá 4 estátuas de bronze, um de um homem sentado, assim, com as mãos em sinal de negativa, e 2 mulheres e um soldado em sinal de acusativa, e ele negando e outro acusando. Sabe o que significa isso? Essas estátuas retratam a cena da negação de Pedro. E ali você vai ver um galo também com o bico aberto, cantando. Parece que ainda o som daquele galo ecoa séculos e ele chega nos nossos dias. Parece que tem ali uma mensagem que diz o seguinte: olha, aqui nesse lugar, Jesus recebeu a pior traição do seu ministério. Não foi a de Judas. Ele jamais disse que não iria trair. Foi a traição de Pedro, porque isso aconteceu 3 vezes. Pedro não negou somente a Jesus, como diz o Evangelho de Marcos. Pedro amaldiçoou Jesus. E aí o galo canta para condenar a traição. Você já traiu Jesus alguma vez? Você já amaldiçoou Jesus? Pedro já, e nenhuma, nem 2. Foram 3 vezes na mesma noite. Quando Pedro nega Jesus pela 3ª vez, o som do galo ecoa agora pela casa. Por que o galo cantou? Eu sempre fiquei me perguntando. Seria para acusar Pedro? Obviamente que não. Quem cresceu na roça sabe que o galo canta quando está para amanhecer. O galo não cantou para acusar Pedro, mas para lembrar Pedro de que já estava amanhecendo. O canto do galo significava: Pedro, calma, já vai amanhecer. Toda essa noite escura sempre tem um amanhecer. Aguente firme, Pedro. Daqui a pouco vai amanhecer. O galo já está cantando. É naquele instante que o olhar de Jesus cruza com o olhar de Pedro. Jesus não podia falar com Pedro, porque se ele tivesse falado, naquele momento, nós teríamos uma 4ª cruz, lá naquela sexta-feira, tenebrosa. Mas por outro lado, se Jesus não tivesse feito nada, nós teríamos um 2º suicídio. Jesus precisava fazer algo pelo seu amigo. E o que foi que ele fez? Jesus olha nos olhos de Pedro e com aquele olhar ele estava dizendo: Pedro, eu te amo. Pedro, o meu amor é maior do que os seus erros. Pedro, o meu amor é maior do que a vida fez com você. É maior do que o diabo fez, do que o que o diabo fez com você. O meu amor, ele é maior do que tudo. Ele é maior do que os seus pecados. Pedro, permaneça em mim, pois eu só vou lançar fora o ramo que não quiser permanecer em mim. O ramo que não está dando frutos, ao invés de cortar, eu vou levantar para receber a luz do sol.
Sabe o que mais me chama a atenção na manhã da ressurreição? Quando Maria Madalena foi até o túmulo, um anjo apareceu para ela e disse: ele não está aqui. Volte e diga aos discípulos e a Pedro que o Mestre ressuscitou e ele está esperando vocês na Galileia. Eu não sei assim quanto a você, mas eu não consigo imaginar Maria desesperada voltando ao cenáculo onde os discípulos estavam escondidos e dizendo exatamente as palavras do anjo. Por que esse detalhe? E a Pedro? Porque se Maria chega apenas com a notícia de que o Mestre espera os discípulos dele, Pedro poderia pensar: eu já não sou mais discípulo, eu o traí, eu o abandonei. Mas para que Pedro entendesse que o Evangelho de Jesus não corta, ele levanta, ele restaura vidas, o anjo acrescenta o detalhe: e diga a Pedro. 40 dias depois, após a ressurreição, só 40 dias depois, Atos capítulo 2 e 3 apresenta Pedro em pé, pregando um poderoso sermão, que converteu mais de 3.000 pessoas. Por quê? Porque o Evangelho de Jesus, ele não corta quem não está dando frutos. O ramo que permanece nele, apesar das suas falhas, ele restaura, ele o levanta para que tome a luz do sol. Jesus é o especialista em restaurar vidas, ele é o sol da justiça. Quando os seus olhos cruzam com os olhos de Jesus, as trevas se dissipam, a dor é curada imediatamente, o poder se manifesta em meio à fraqueza, a graça restaura o pecado. E assim, o pecador é levantado, ele é erguido da sua falha e ele é feito uma nova criatura em Cristo Jesus. Se você está se sentindo um pecador nojento, uma pessoa indigna, que não merece a graça, o favor de Deus, deixa eu lhe dizer, hoje Jesus quer restaurar, quer levantar você, para que uma nova história comece agora, nesse momento. Isso é para você. Isso foi feito por você. E aí? Vai aceitar ou vai rejeitar? Deus te colocou aqui no Novo Tempo para dizer que Ele quer te levantar, te restaurar. Ele pode fazer isso e pode ser agora. Você quer orar comigo? Posso colocar você nas mãos de Deus? Deixa eu te dizer uma coisa. Grandes pecadores se tornaram grandes e poderosos instrumentos. Pedro é um exemplo, Paulo é outro, Moisés. A Bíblia nunca escondeu os defeitos dos seus protagonistas para dizer que se Deus usou aqueles homens, Ele pode me usar, Ele pode usar você. Posso orar com você? Senhor, nós estamos pedindo nesse instante que o Senhor nos levante do meio das nossas dores, pecados, imundícias, que o Senhor nos limpe e restaure a nossa vida para que a gente esteja na presença de Cristo, transformados à sua imagem, refletindo assim esse caráter santo e justo. Nós nos entregamos em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. O nosso programa está terminando, mas você precisa lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço. Eu espero você aqui na Novo Tempo, no seu programa Está Escrito.